Que bom ter você conosco em mais uma escola, mais uma classe da nossa escola sabatina. É bom ter você aí compartilhando, torcendo por nós, orando por nós. Lembra o nosso trato? Ore por nós, nós oramos por você. E vibramos quando a gente recebe o teu ok, o teu like, quando você compartilha. Não esquece disso. Já está inscrito no canal? Não está? Vai lá e se inscreva. Certo? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Essa lição está sendo fantástica, maravilhosa. Que lição gostosa dos Salmos. Quanta coisa a gente está aprendendo. Coisas que às vezes a gente olhava e a gente não entendia direito. Às vezes a gente pensava que era só poesia, às vezes pensava que era só uma música. E quantas verdades, quantas profecias que a gente encontrou nesse livro. E essa lição vem mostrando de forma tão clara e tão bonita. Então, por isso, compartilhe com seus amigos, fala para eles vir aqui com a gente, assistir conosco a nossa classe e ser também um membro nosso, tá? Um membro da classe. E a gente convida você sempre. Quer viver a emoção que a gente tem? Vem aqui ao vivo, vem participar das nossas classes. Cada professor que passou aqui durante esse trimestre tem uma classe. Aquele que você mais gostou, você pode ir na classe dele, ou vai cada sábado numa classe diferente. Você vai viver emoções fantásticas. Fechado? É bom ter você aí, hein? Não esqueça disso. E hoje eu tenho aqui o privilégio de compartilhar 2 amigos do coração também. Certo? Como é que está, pastor? Graças a Deus, vivendo um dia de cada vez na certeza da vitória garantida em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Então tá vitorioso mesmo. Com certeza. E o Elton, como é que você está? Tudo bem. Elton já está com saudade do Elton. Ah, que bom. Nossa, faz tempo, né? Eu estava com saudade de vocês também. Não foi nós que abandonamos ninguém, não, né? Não. Foi por um bom motivo, né, Elton? Mas assim, eu fiquei sabendo eu assisti. Foi maravilhoso todo mundo que passou por aqui. Foi uma benção. Eu gostei Tivemos até um muito. casalzinho novo aí, né? Você viu como fizeram direitinho? Nós já estamos perdendo, Elton. Acho que daqui a pouco nós se aposenta. Ah, mas é assim mesmo, né? Tem que dar lugar, a vida dá lugar. Que bom, que bom. Olha, é muito bom ter vocês. Pastor, obrigado por ter aceito. A gente sabe da tua correria. O pastor chegou de uma viagem. E a gente já puxou ele aqui. Vem para cá, vem gravar com a gente. Muito obrigado, tá? O Elton e o Joel eles são obrigados a vir. Se não vier, nós pegamos ele lá na igreja, certo? Então a gente ameaça. Vocês vêm, agora os outros vêm pela boa vontade. Elton, como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. E a dona Zaya? Estão lá assistindo. Seu João? Estão firmes, estão felizes. Eles sempre mandam um abraço para vocês. Manda um abraço para eles. Assim, nossa, que programação boa. Eu falei, não é por causa que o filho está lá, não. Não, é por causa do filho. Tá que nem o Joel, né? O Joel disse que, para minha mãe continuar gostando de você, Jefferson, eu nunca vou apresentar você para ela. Eu falei, ao vivo eu sou tão chato assim. Pastor, tem alguém que você quer mandar um abraço? Fique à vontade. Sim, eu quero mandar um abraço especial para minha esposa, que nesse momento ela está fazendo uma viagem. Então, um abraço para ela que está distante e já estou com saudade. Com saudade já? Já. E você está perdido, hein? Você viaja, que você chega, ela já viaja também. Ei, isso é bom demais. Quer mandar um abraço para alguém, Elton? Mandar um abraço para a família toda, para os amigos também, ao trabalho. Agradecer por estar aqui. Um abraço para todos que participam aqui, né? Para o Kevin, que sempre está conosco aqui. O Kevin é o nosso chefe, né? É o nosso diretor aqui, o Master. E eu também quero mandar um abraço para minha família, faz tempo que eu não mando, né? Para você que está aí, que a gente não sabe o nome, porque você ainda não mandou. Assim, ei, manda um abraço para mim. Manda lá, zap. Já botou o zap aí? O Kevin vai botar o zap. Ei, manda um abraço para a gente, que a gente vai mandar um abraço para você rapidinho, certo? Na próxima lição, a gente já vai mandar um abração bem forte para quem manda um abraço. A gente manda mesmo. Nós somos teimosos. Mandou, a gente obedece. Fechado? Pastor, antes da gente entrar na lição, a gente tem o momento da oração, que é um momento muito especial. E os nossos amigos vão estar lá onde eles estiveram, em casa, no trabalho, onde eles vão assistir. Eles vão estar, assim, ansiosos por esses momentos. Sabe que é o momento mais gostoso que tem, quando o Senhor ora por eles. Enquanto o senhor estiver orando, você aí, por favor, interaja com a oração do pastor, ore por nós também, para que essa lição seja uma lição boa, certo? E que essa lição comova ou ajude para que eu e você nos
nos conectemos cada vez mais com o nosso Papai do Céu. Vamos nessa? Você orar para nós, pastor? Então vamos falar com Deus. O Deus maravilhoso, é tão bom estarmos aqui na sua presença. É tão bom sabermos que juntos, mesmo à distância, mas unidos pelo mesmo propósito, o mesmo objetivo, nós temos hoje várias pessoas que estão conectadas e agora, de uma forma especial, conectadas com o Senhor para pedir uma bênção especial. Ó Deus, nós queremos que o Espírito Santo ele possa falar ao nosso coração nesse momento. Ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, esse instrumento tão poderoso de estudo da Bíblia, a Palavra de Deus, que é soberano na nossa vida, que o Senhor possa falar conosco. Abençoe a cada um dos ouvintes. Nesse momento, possa ser tocados pelo Teu Espírito, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa lição, que é do livro de Salmos, tem o título dessa semana, Bendito o que vem em nome do Senhor. E o verso é um verso muito gostoso. Está lá em Salmos 118. Você pode pegar a tua Bíblia, teu iPhone, teu iPad, teu computador, o que você tiver aí. Salmos 118, verso 22 e verso 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Pastor, pedra fundamental, pedra angular, que troço é esse? Essa história ela é bastante comovente. Relatada aqui em Salmos, ela fala do momento em que o primeiro templo estava sendo construído, e na construção do templo eles levavam muitas pedras. E algumas pedras eram pedras grandes, enormes, né? E assim eles faziam a construção do templo. Acontece que naquela construção existiu algo que marcou a vida dos construtores. O que foi que marcou a vida dos construtores? O fato de ter uma pedra grande, desajeitada, que estava por ali, e eles queriam usar aquela pedra na construção. E eles tentavam colocar de um jeito, não dava, pensavam nela de outra maneira, não dava, e ela foi ficando ali. Acontece que os historiadores eles dizem que aquela pedra atrapalhou muito o processo da construção. E por isso ela é conhecida na Bíblia como a pedra que foi rejeitada, porque os construtores passavam por cima dela, tropeçavam, às vezes ficava atrapalhando, mas ela era uma pedra grande demais. E eles foram deixando, ignorando aquela pedra, deixando de lado, até o momento em que eles precisavam de uma pedra, a pedra de esquina, aquela uma pedra especial ali para dar sustentação. E eles foram fazendo vários testes naquela pedra. E eles perceberam o seguinte: ela ficou ali durante muito tempo e ela não se estragou, ela não tinha. E eles fizeram vários testes. E faltava apenas um teste, que era o teste da resistência. E esse teste ele foi feito. E quando esse teste foi feito, eles perceberam que aquela pedra ela era uma pedra especial, que poderia ser usada como uma pedra de esquina para dar sustentação para o templo. Isso foi feito. Legal. Por isso essa pedra ela é comparada com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também foi rejeitado. Jesus Cristo ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas um dia nós entendemos que ele seria a salvação e a solução para a humanidade. Então, aqui fica uma lição preciosa para aqueles construtores. Mas não é só para os construtores, não. É uma lição preciosa para todos nós, né? Ô Elton, muitas vezes a gente rejeita, né, algumas coisas, pessoas. E depois, quando os dias vão passando, o tempo vai passando, a gente vê a importância que essas pessoas têm na vida da gente, né? É verdade. E a gente tem que pedir para o Espírito Santo mostrar para nós, né? Aqui a gente vê que realmente, igual o pastor falou, essa história é uma história assim que a gente fica pensando, por que pedra, né? A pedra angular, né? E Jesus foi rejeitado, né? Até os discípulos duvidaram que ele era essa pedra, né? Mas aí depois Jesus fica com eles lá, depois que ele ressuscitou, 40 dias, a Bíblia fala, né? Mostrando para ele, mostrando o Salmo, né? Esse Salmo, ele deve ter apresentado esse Salmo para eles.
aqui a pedra angular, eu sou essa pedra que rejeita. E vocês também tinham essa dúvida. E nós, muitas vezes, temos dúvida com as coisas de Deus, né? Pela nossa maneira errada de enxergar as coisas. Mas Jesus é maravilhoso, ele nunca abandonou, né? Ele realmente é a pedra principal que tem que ser na nossa vida, né? Amém, amém. E a gente tem que cuidar muito, né? Que não deixar que as coisas da vida tome o lugar, ou o primeiro lugar, dos nossos ideais e dos nossos sonhos, né? Exato. Ou seja, que Deus seja sempre o nosso divino pastor, e além de divino pastor, um pastor abnegado, né? Amém. A lição dessa semana, eu achei muito legal, pastor, e até a lição de sábado, ela vem dizendo também, os Salmos, né? Como ele tem característica da divindade, né? De Jesus, a divindade do Espírito Santo, da Trindade, é interessante. A gente vem falando já alguns sábados com os nossos amigos, com nossos alunos, o seguinte, como o livro de Salmos é um livro, podemos dizer assim, até doutrinário, como a gente pode, profético, como é interessante, né? E essa semana a gente viu que o livro de Salmos retrata a vida de Cristo, como o senhor acabou de relatar aí. E uma das coisas que me chama a atenção é Jesus como o bom pastor. Interessante. E o Salmo, eu achei que legal, o Salmo 79, 52, 53, diz assim, ó, fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Ou seja, o mar, para uns, terror. Agora, para aquele que tem Jesus como bom pastor, o mar se abre e passam em segurança. Podemos contar com isso hoje? Sim, é claro que podemos. A expressão, você falando aí sobre o papel dos salmos, né, de aspecto doutrinário, não só aquela visão romântica. Sabe por quê isso acontece? Porque o salmista, a maior parte dos salmos foram escritos por Davi, outros por Asaf, e entre outros, mas a maior parte deles foram escritos por Davi, né? E o fato é que o salmista, ele é um pecador como qualquer um de nós, que tem lutas, que provas e desafios. E nos Salmos, escrito num formato de poesia, de canção, ele revela um pecador que sofre, que tem dependências e é apresentado um Deus como a solução dos nossos problemas, né? Aí por que a figura do pastor? Né? É porque no contexto do pastor cuidando das suas ovelhas, o pastor é conhecido naquela época, era o pastor que vivia com as ovelhas. Ele ficava na porta ali, protegendo a ovelha dos lobos, protegendo dos malfeitores. Então, assim, a identificação do pastor com as suas ovelhas era algo fantástico. Ao ponto de quando umas ovelhas elas se misturavam, o pastor chegava e chamava as ovelhas, e as ovelhas dele, elas ouviam a voz do pastor e vinham, e ali ele separava as ovelhas. Interessante que Jesus usa essa frase, né? Elas conhecem a minha voz, né? É verdade, né? Então, assim, por isso a figura de termos Jesus como nosso pastor. Aquele que tem Jesus como seu pastor tem tudo, porque os problemas são reais, as tribulações da vida são reais, mas se você tem Jesus como seu pastor, nós temos a proteção. Ô Elton, quando a gente dá uma olhada nos Salmos, como é que Deus trata com as suas ovelhas? É um Deus longe, um Deus perto? Como é que parece ali, um bom pastor, o pastor abnegado? Qual é a distância do relacionamento desse pastor e as ovelhas? Então, quando a gente vê nos Salmos, a proximidade é muito grande, né? Não é aquela coisa distante. Igual o pastor falou, o pastor lá, porque eles sabiam muito bem o que era o pastor e a ovelha, né, na época. E o pastor tinha que ficar constantemente junto das ovelhas, né? E o nosso Deus fica muito perto de nós. Mas o que falta para nós enxergarmos isso? Nós deixarmos de olhar para as coisas do mundo, para nós mesmos, e olharmos para quem? Que existe um Deus que nos ama, que existe um Jesus que fez tudo por nós, que é um pastor maravilhoso, que está ao nosso lado cuidando de nós. Lá eles cuidavam a ovelhinha ferida, ele cuidava, o pastor cuidava, a que estava desgarrada ele vinha, trazia de volta. Aqui na lição fala que com a voz
Cada pastor, cada ovelha conhecia a voz do seu pastor, né? E interessante que lá em João 10, Jesus fala que as ovelhas dele conhecem a sua voz, né? Então ele conhece cada um de nós. Isaías 43:1 fala que ele conhece o nosso nome, né? Ele nos chama pelo nome. Então cada ovelhinha tinha um nome lá. E elas conheciam, ele chamava, ele podia misturar com a ovelha de outro lá, que elas vinham para ele. Então, a gente tem um Deus maravilhoso que cuida de nós, né? A gente precisa entregar para ele. A ovelhinha é mansa, né? É submissa. Ela não agride, ela não ataca, ela não é rebelde, né? Tem umas que às vezes tenta fugir, aquela coisa, mas a gente tem que ser assim, submisso a Deus, né? Ela é indefesa, né? Na verdade, a ovelha ela é indefesa. Por isso que essa figura ela é importante para nós, porque nós somos indefesos. O pior é que, às vezes, a gente quer ser assim, meio arrogante, às vezes a gente quer resolver as coisas. Isso é do ímpeto humano, não é? Mas, se pararmos para pensar um pouco, quão indefeso nós somos. E precisando se não for a figura do pastor na nossa vida, nós estamos perdidos. Agora, me explique uma coisa. Por que Jesus diz, eu sou o bom pastor? Existe algum mau pastor? Jesus é o único bom pastor. Porque Jesus ele tinha uma relação de propriedade para com seus filhos. Ele, além de ser o bom pastor, ele é o nosso dono, ele é o nosso proprietário. E ele é nosso proprietário 2 vezes. A primeira vez porque ele nos criou, nós somos dele porque somos criaturas de Deus, mas nós nos rebelamos. E aí ele veio e fez o quê? Nos resgatou. Então nós somos dele pela criação e somos dele pela redenção. Então nós somos dele 2 vezes. Eu tenho um papel ministerial que Deus me confiou, acredito na vocação de Deus, no chamado de Deus para a minha vida, mas o Senhor disse assim para mim, você me amas, então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são minhas, elas são de Jesus. É deles as ovelhas. E o meu trabalho como um pastor, um trabalho ministerial, os subpastores que existem na igreja, os anciãos, os líderes da escola sabatina, professores da escola sabatina, todos têm um trabalho de pastoreio na igreja, é um cuidando do outro, é gente cuidando de gente. Porém, nós pastoreamos as ovelhas que são do Senhor, não são nossas. Não são nossas, né? Então, ele é o bom pastor. E podemos confiar nesse pastor, Elton? Pode. Tem certeza? É interessante que a lição vem trazendo que os reis, antigamente, eram chamados de pastores do seu povo, né? E quantos reis lá no passado, quando a gente olha na Bíblia, quantos reis falharam, né? E entregaram o povo a uma condição assim deplorável. O único que foi perfeito e que é perfeito é quem? É Jesus, o bom pastor. Então, quem que a gente pode confiar cegamente nessa vida? Só em Cristo Jesus, né? Então, é muito bonito isso, essa comparação, né, com a ovelha e o pastor, né? Jesus é o pastor que a gente tem para nos apoiar e nos conduzir. Amém. O pastor, o senhor puxou uma questão de Jesus ser, além de ser o nosso pastor, o dono 2 vezes, uma como pastor e outra como aquele que redimiu, que deu a salvação. Na lição de segunda-feira, vem falando do Messias sofredor. Quando a gente olha para os Salmos, a gente acha interessante que o Salmo 22, verso 1, olha o que já começa. Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do teu bramido? Eu acho que lá no Novo Testamento, quando foi a segunda vez que Deus foi nos adquirir, essas palavras foram ditas, não foi? Deus meu, por que me desamparastes? Não é isso? Essas palavras. Essas palavras elas fazem parte desse contexto de redenção, porque deixa eu voltar aqui um assunto. Lá. Veja quando o jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, e ele diz, só tem um que é bom, que é meu pai. Aqui ele estava respondendo como um homem 100% humano. Mas, além de ser 100% humano, Jesus também era 100% Deus.
Ele não perdeu a sua divindade, mas quando ele se propôs se sacrificar pelos seres humanos, haveria possibilidade de tudo se arruinar. Existiria ou não existiria essa possibilidade? Sim. Ele poderia interromper o processo ou não poderia? Isso é tão real, que no momento da crucifixão, as hostes satânicas elas se reuniram para fazer Jesus desistir daquele momento. E por isso eles olhavam para ele e diziam assim: tu não és o Filho de Deus? Então desça daí, nós vamos crer em você. É uma estratégia de engano de Satanás, porque ele é o enganador, ele é mentiroso, ele está fazendo assim com você todos os dias. É isso mesmo. Então ele queria fazê-lo desistir da cruz, porque se ele desistisse da cruz, Vitória para Satanás. Vitória para Satanás, e nós estaríamos perdidos. Então, assim, essa batalha ela é real. E aí chegou um momento que ele teve um sentimento que a separação seria para sempre. Deus meu, aí eu volto, Deus meu, por que me desamparastes? Porque o Jesus, o Deus 100% homem, ele dependia dessa relação com Deus o Pai. E por isso ele era um homem de oração, ele virava noites no Getsêmani, por isso ele tinha essa intimidade com o Pai. E naquele momento ele sentiu a separação. Por quê? Porque o Pai correu dele? Será que foi isso? Não. É porque o pecado da humanidade recaiu sobre ele. Imagine todo o pecado da humanidade recaindo sobre ele. E o que o pecado faz? O pecado nos separa de Deus. O pecado ele criou um grande abismo entre nós e Deus. Ele nos separa de Deus. Agora imagina, se o meu pecado me separa de Deus, ao ponto de muitas vezes eu me sentir só, eu senti que parece que Deus me abandonou, e Deus nunca nos abandonou. São os nossos pecados que nos separam de Deus, e por isso que você tem esse sentimento algumas vezes. Agora você imagina o pecado do Jefferson, o pecado o meu é pequenininho, Kevin, mas o do Kevin é grande. Do Kevin do Elton. O Elton é maior que nós, né, Kevin? O meu pecado, o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos e de todas as épocas recaindo sobre Jesus. Triste, né? Criou uma separação. E ele pensou que a separação com o Pai seria para sempre. Por isso, meu Deus, por que me desamparar? Mas mesmo assim, ele não desistiu de nós. Isso é muito forte. Amém. E o interessante, né, Elton, que Jesus, no Salmo, já é tratado como o Messias sofredor. Pois é. Depois, quando ele vem, só confirma o que as Escrituras já falavam dele, né? Exato. No Salmo 22, por exemplo, 8, fala o quê? Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Quem que falou isso lá para Jesus, lá, quando ele estava pregado na cruz? Confiou em Deus, agora que livre-o, né? E o Salmo 118, esse da pedra que nós vimos, né? Consultores rejeitaram. Os Salmos falavam o que aconteceu com Jesus, né? As vestes, né? Isso, o sorteio, né? Sorteio das vestes, zombaria com relação a Jesus. É isso que eu pedi para você, Elton. Ele veio para salvar, mas ele foi tratado como? Isso que eu queria que você já entrou nesse assunto. Como um bandido, uma pessoa rejeitada, né? Uma pessoa que, ao invés de que queria fazer o bem para eles achavam que ele ia fazer o mal para eles, né? Uma coisa satânica mesmo, né? Satanás conseguiu fazer com que o Criador de todas as coisas, que criou aquelas pessoas que estavam lá rejeitando ele, fizessem o que ele queria, fazer com que Jesus desistisse através do sofrimento, da rejeição, igual o pastor falou. Agora, hoje nós podemos fazer isso também? Se nós rejeitamos a Jesus, a palavra dele, nós podemos fazer isso também, né? Podemos escarnecer de Jesus. Ele fala uma coisa para nós na palavra dele e eu falar, eu não quero do meu jeito, né? Então, assim, eu imagino o sofrimento que Jesus passou. E tudo estava escrito aonde? Lá no passado. E se cumpriu fielmente, né? Então, é maravilhoso. Isso traz o quê? A certeza de que foi falado lá no passado, no Antigo Testamento, se cumpriu em Cristo. E o que se cumpriu a primeira vez vai se cumprir na segunda vinda dele. Se não falhou a primeira vez, não vai falhar de segunda. Nenhum. Eu vi que o senhor estava doidinho para falar. Pastor, pode falar. É que pastor gosta de falar mesmo. né? Mas veja só, nós seres humanos, nós olhamos para Jesus
E nós não conseguimos termos a dimensão exata do que realmente Ele pode fazer por nós. Porque nós temos alguns conflitos que são resultados de uma vida de pecado. Existe uma palavra aqui para mim que ela é chave, chamada inveja. Lá no céu, o que causou a rebelião? A inveja de Lúcifer. Quando Jesus ele vem para ser crucificado, qual foi o grande problema da rejeição? Os líderes religiosos rejeitando a Jesus. E por que eles rejeitaram a Jesus? Eles rejeitaram a Jesus porque eles perceberam que Jesus iria tirar o holofote deles. Porque eles eram os líderes e agora chega de repente alguém que vai roubar a cena. Queridos, isso acontece na igreja. Eu, como pastor de igreja, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa igreja, depois eu vou trabalhar em outra igreja, e a gente percebe por onde a gente passa que nós temos uma luta tremenda, porque muitas vezes nós usamos os nossos dons e os nossos talentos para nos servir e não para servir a Jesus. E é por isso que eles rejeitaram a Jesus. E quando nós usamos os nossos dons e os nossos talentos para nos servir, nós também rejeitamos a Jesus. Então, assim, é muito fácil olhar e dizer, poxa, que homens maus rejeitaram a Jesus, não é? Se Jesus, no espelho, né? Uma pessoa maravilhosa, e nós também não rejeitamos a Jesus todos os dias por causa da nossa inveja, por causa da nossa dificuldade de lutar contra o nosso próprio egoísmo. Eu estou falando de mim. Quantas vezes eu também rejeito a Jesus? Deve servir como uma reflexão para nós. E você tocou num assunto importante, os salmos já falavam sobre isso, uma previsão antes de acontecer tudo, porque a palavra de Deus, por isso a Escritura, ela é toda inspirada, útil para corrigir, para redarguir, para o ensinamento. Quer dizer, esse negócio de que o Velho Testamento não existe mais, de que o Novo Testamento... Não, toda a Escritura é inspirada. E se pegarmos a palavra de Deus desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vamos ver que ela se completa. Uma traz informações a respeito do outro. Você vê lá em Salmos, já havia uma previsão das profecias messiânicas e elas se cumpriram em Jesus. E o interessante é que quando Jesus vai explicar para Emaús, Salmos está no meio. Está no meio. Ele cita Salmos? Né? Salmos está no meio. Vocês querem meio. Entender? Olha lá no Torá. Vai lá na Bíblia. Isso mesmo. Né? Está lá. Quer falar alguma coisa, Elton, sobre... Eu acho assim, esse sofrimento de Jesus por nós, ele nos deu uma coisa, em João 1,12 fala assim, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele tinha que sofrer por nós ali, porque senão nós estaríamos perdidos. Né? Mas o que é bonito disso tudo, que tudo se cumpriu o quê? Fielmente. É isso que faz a gente crer que Jesus realmente tem esse poder de nos transformar, de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, não. Jesus pagou um preço alto por nós. Agora, isso deveria, né, nos levar a ser cada dia, na lição de terça-feira, fiel à aliança. Né? A aliança. É aí que está ao lado. A aliança é... O que é a aliança? Né? O que vem a ser essa aliança? Jesus cumpriu a parte dele. Agora é a hora de nós cumprirmos a nossa. É por isso que a palavra de Deus, assim, ela diz assim, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Nós vemos em um mundo onde parece que Deus veio, não, a lei foi abolida, Jesus já cumpriu a lei. Não é? Então agora não precisa mais, parece que Jesus veio, morreu em nosso lugar e deu uma liberação para a gente pecar, mas não é nada disso, não é nada disso. Ele veio, cumpriu a sua aliança e diz, agora vocês também cumprem a de vocês, não é? Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então nós precisamos continuar obedecendo, porque quem ama obedece, quem ama faz a vontade. O filho que ama o pai, ele é um filho obediente, ele não é um filho desobediente, ele não é um filho rebelde, não é? Lei não salva, é claro que não salva, lei condena. Lei não salva, lei condena. Porém, a lei revela o pecado. E se eu quero viver na graça, eu não tenho que viver pecando. A graça, ela me absolve, mas ela não me dá um direito de viver pecando. Não é nada disso, mas viver realmente na graça.
E tem uma parte aqui, Elton, que eu achei bem bacana, que é no segundo parágrafo, diz: a ira de Deus é uma expressão do juízo divino. No entanto, não dura para sempre. Pois o amor divino perdoa os pecados das pessoas quando elas se arrependem. E isso é muito bom, né? Porque a gente sabe que Deus vai fazer o que é justo realmente, né? E aí tem gente que fala assim, Davi, olha o que Davi fez, né? Davi, ele adulterou, ele matou, matar. E tem gente que justifica o que Davi fez para cometer pecado, né? Deus perdoou depois, não sei o quê. Vou viver no pecado. Mas a consequência que Davi... E não só ele, a família toda. Depois desse ato, desgraçou o reino, né? Mas Deus perdoou a Davi. Mas ele foi o quê? Com coração sincero, arrependeu e pediu perdão realmente de coração. A gente vê nos salmos dele a entrega, né, de uma pessoa realmente arrependida, né, de ter cometido aquilo. E agora, o que a gente vê? Qual que é a nossa parte na aliança? O que a gente tem que fazer? Por que Davi quebrou a aliança? Porque ele desobedeceu. Mas aí ele voltou ao caminho. Agora, o que a gente vê alguns pastores, né? Falou dos pastores aqui. O que a gente vê algumas pessoas importantes, líderes importantes, falando? Que a lei não serve para mais nada. Agora é a graça, é realmente a graça. Mas a graça nos faz o quê? Enxergarmos que Jesus é o nosso Salvador e, por isso, devemos fazer parte da aliança com Ele, que é o quê? Obedecer o que Ele pede. Até na semana passada, eu já usou uma expressão que eu achei muito bacana. O pastor que prega que a lei foi abolida, ele está me autorizando a cometer os pecados da lei contra ele. Pois é. Olha só que absurdo. Cobiçar a mulher dele, adulterar com a mulher dele, roubar ele. Está entendendo? Ou seja, se a lei foi abolida, eu posso fazer tudo que a lei diz não. Eu posso falar, não, agora sim. É um contrassenso, não é? Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui, né? Bem honestos conosco mesmos. As pessoas que delegam dizendo que a lei foi abolida, elas, na verdade, não querem dizer que a lei foi abolida, elas querem dizer que o sábado foi abolido. É só isso que eles querem, né? Porque, na verdade, ninguém admite que o restante da lei ela foi abolida. Então, há um contrassenso em relação a isso. Eu acho que a gente precisa estudar mais a palavra de Deus com o coração aberto, para deixar de lado as nossas opiniões pessoais, deixar a Bíblia, a palavra de Deus, falar no nosso coração. Isso aí, é tudo que precisamos, né? Deus falar e o ser humano se calar e ouvir, né? No livro Atos dos Apóstolos tem um pensamento que eu acho muito bacana. Olha, o Filho de Deus se rebaixou para levantar os caídos. Para isso, ele deixou os mundos sem pecado, ou seja, as 99 ovelhas que o amavam, e veio à terra para ser traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Cheio de ternura, compaixão e simpatia, sempre gentil para com os outros, ele representava o caráter de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o Deus maravilhoso que tem uma aliança contigo. E Ele vai cumprir. Então se coloque na posição para que Ele também faça que você cumpra. Porque é só com a ajuda dEle. Eu e você, né, Elton? Sem o Espírito Santo? Não. Zero, né? Zero. Quebra a aliança toda dele, hora. Né? Na lição de quarta-feira, o Rei eterno de poder inigualável. O que esses salmos, pastor, já de cara assim, fala sobre Deus, né, sobre Cristo? Eu peguei aqui o Salmo 102, verso 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha, eu trouxe isso aqui para você responder essa pergunta. Então se vira. Brincadeira. Veja só, os Salmos ele deixa claro que Jesus ele foi gerado. E há uma
controvérsia ou alguns questionamentos teológicos em relação a isso. Porque, veja só, a natureza de Jesus é uma natureza peculiar. Por isso ele é conhecido como monoganês, é o único da sua espécie. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Não adianta querer entender, né? É um mistério, é conhecido como mistério. O fato é que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas aqui nós estamos falando do Deus 100% homem, mas que não perdeu a sua divindade, entende? Então, ele é o Deus 100% homem, ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus. Então, ele é coroado pelo próprio Deus. Essa coroação aqui, ela cabe em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele assume um papel na divindade daquele que veio para nos salvar. Então, veja só, aqui esse texto ele revela o conflito entre o bem e o mal que é real. E Jesus ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Isso é real, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele coloca sobre os seus pés. E o bem já venceu o mal na cruz do Calvário. Amém. A vitória já está garantida em Cristo Amém. Jesus. Então, por isso, Jesus ele é coroado. Agora, existe um outro aspecto importante aqui. Não é? Jesus ele é coroado sobre a ordem de quem mesmo? Melquisedeque, ok? Isso, fala desse Melquisedeque. Sobre a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era o chefão dos sacerdotes? Mas Jesus estava abaixo dele ou estava acima dele? Por que Jesus ele é ungido segundo a ordem de Melquisedeque? Porque ele vem da linhagem de Melquisedeque. Porém, Jesus não se compara com nenhum outro. Um outro aspecto importante que a lição apresenta para nós é que quando o rei ele era um rei, ele não era sacerdote. E o rei, juntamente com o povo, ele vinha para oferecer uma oferta em sacrifício. Mas o sacerdote era quem ministrava as ofertas que eram trazidas. Então, o papel do rei é diferente do papel do sacerdote. Jesus é soberano. Porque Jesus ele é apresentado não só como um sacerdote, mas também como rei. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele é o sumo sacerdote, ele é o único da sua espécie, queridos, não tem o que comparar com Jesus. É o próprio Deus que se fez homem e habitou em nosso meio, cheio de graça e cheio de sabedoria. Ele é o Todo-Poderoso e a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém. E interessante que fala que os Salmos, né? Que vai colocar os inimigos como estrado de seus pés. O que é isso, Elton? No passado, os reis, quando venciam as batalhas, eles tinham esse símbolo, né, de pisar nos inimigos, né, declarando vitorioso. E qual que é o maior inimigo que nós temos? Né? Ele vai se lascar logo. Vai. Então, isso aqui era o salmista falando sobre algo que acontecia no passado, mas que vai acontecer também no futuro. Né? O fim do pecado, do originador do pecado, daquele que, infelizmente, rejeitou a Jesus e prefere ficar no pecado, porque esse mundo não sustenta mais com o pecado. Jesus tem que voltar. Eu gostei dessa expressão aqui, ó. É uma imagem que reflete o costume dos antigos reis no Oriente, próximo de colocar os pés no pescoço do inimigo derrotado. Era uma ideia de que realmente agora estava dominado, né? Dominado para sempre. E isso é maravilhoso, que é um símbolo do quê? Da vitória de Jesus sobre o mal para todo sempre. Ele veio como cordeiro, morreu por nós, um cordeiro humilde, manso, sofreu o que sofreu, mas ele vai voltar como o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não como cordeiro, mas agora como leão da tribo de Judá. E engraçado que em Apocalipse fala da ira do cordeiro, né? O cordeiro, como é que você viu? Vocês já viram um cordeiro? Vocês já viram, né? Eu vi cordeiro, mas nunca brabo. Nossa, é muito mansinho. Mas é uma coisa assim impressionante. Aí fala da ira. O que é essa ira? Não é a ira que a gente fala assim, Deus está irado, com raiva. Não, é a justiça dele que vai ser feita, né? Pelos méritos de Jesus, pelo que conquistou aqui, através do manso e humilde cordeiro que foi morto por nós. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E aí a gente vê que ele não vai ser coroado com uma coroa de espinho, como foi aqui, ele vai vir como uma coroa do quê? Real, né? Do Rei dos Reis. Então, assim, a vitória é garantida, né?
E vai ser o reino o quê? Eterno. E não vai ter fim, vai ser eterno, vai ser inigualável. Então a gente tem que pegar com Jesus como nunca, porque esse reino está próximo de vir. Eu não tenho dúvida disso, não. As coisas estão acontecendo muito rápido. E a gente vê que o evangelho está sendo o quê? Pregado em todo mundo. E ele vai vir. Amém, amém. Pastor, quer tocar mais assunto na lição de quarta-feira? A lição de quarta-feira ainda fala do cajado, né? Da vara, do cajado de Jesus. Ele fala que ela vem de Sião. Por que vem de Sião? Porque representa o povo de Sião, representantes de Deus. Mas um fator interessante aqui é que a vara representa o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele é real, você querendo ou não. O juízo de Deus virá. E o juízo de Deus, ele é um ato estranho. Mas com a compreensão correta, nós podemos definir que ele é um ato de amor, porque ele vai dar a cada um segundo o seu próprio desejo, ao respeito do livre-arbítrio dos seres humanos. A mesma vara do bom pastor que protege, que acolhe, é a vara também da justiça, que vai dar a paga a cada um, né? Cada um segundo a sua escolha. E Jesus intercede por nós no santuário celestial, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, mas também ele vai ser o quê? O juiz, né? E ninguém quer ele como juiz, né? Não, ninguém, desculpa a expressão. Alguns não querem ver Deus como juiz, só como o sacerdote intercedendo e perdoando, né? Então a gente está no momento, a porta da graça está aberta ainda, né? E vai chegar um momento que ela vai se fechar, né? E aí Jesus vai terminar essa intercessão por nós lá. E aí ele vai estabelecer o reino dele. E quem que vai estar com ele? Aquele que for fiel até a morte. Aquele que realmente ouviu a voz do bom pastor e obedeceu. Aquele que ouviu a voz do bom pastor e seguiu e fez a vontade dele. E isso é uma caminhada diária. E que a gente tem que confiar nesse poder do Espírito Santo que está aqui, para o Consolador que ele deixou para nós, né? Para nos convencer disso tudo. E tem gente que acha que isso aqui é uma historinha que está aqui, que foi inventado por homens, outros acham que o Antigo Testamento não serve para mais nada. Papel aceita tudo. Aceita tudo, o Antigo Testamento, não é só o Novo, só graças. Muito bom, mas tem o quê? Tudo que foi falado lá no passado se cumpriu e está se cumprindo fielmente. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É muito comum a gente perceber o salmista ele indignado com o resultado do pecado. E é muito comum você perceber o salmista dizendo assim: poxa, faço tudo certinho e estou me dando mal. E o camarada que faz tudo errado, ele prospera, se dá bem na vida. Talvez você já teve esse sentimento, não é? Parece que os outros prosperam e eu não. Que coisa que está errada? A justiça de Deus, ela vai colocar fim a todo sofrimento, a toda dor, a toda injustiça. E você não adianta querer esperar justiça nesse mundo de pecado mesmo, não. Aqui vai ser injustiça mesmo. Entre os próprios filhos de Deus, a injustiça existe, porque são pessoas falhas, como qualquer outro. Então, veja só, a justiça de Deus, ela vai ser o momento de Deus colocar fim a sofrimento, a dor, a essas injustiças sociais. Às vezes a gente tem a tendência de culpar a Deus por algumas coisas. Por exemplo, alguém morre, Deus quis assim. Queridos, Deus nunca quis assim. Deus nunca quis a morte. Ele permite, na sua grandiosidade, que algumas coisas aconteçam, talvez evitando um sofrimento maior. Alguma coisa, oportunidade de salvação para algumas pessoas, mas nada que é de ruim, que é mal, vem de Deus. Vem do inimigo dele não. E o inimigo dele, desde lá do céu, tem tentando jogar para cima dele as coisas erradas que acontecem. Mas Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha. Não é? E esta é a expressão de Deus, e até o seu ato de justiça revela isso. Amém. Pastor, eu vou tocar no assunto que você já tocou um pouquinho antes, só para a gente fechar a lição, para ficar bem entendido, certo? O Senhor jurou e não arrependerá. Está em Salmo 112, verso 4 a 7. Só que eu vou pegar só o 4, tá? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo, quando fala também de Melquisedeque, fala assim, que ninguém sabe a origem. Certo? Eu estou meio caduco, mas eu acho que ele fala isso mesmo, tá?
Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe a origem. Com relação a Jesus, nós já sabemos de onde ele veio, sabemos a origem dele, né? Por que a ordem sacerdotal de Melquisedeque? Como é que é a ordem de Jesus no céu por cada um de nós hoje? Então, Melquisedeque, como o pastor já disse, ele era o quê? Rei e sacerdote. Que não poderia ser feito. Por exemplo, alguns no passado tentaram ser... Saul tentou. Tentou, se deu mal, porque não era assim. O único que poderia fazer isso era quem? Melquisedeque não era Cristo, ele era um representante de Cristo, né? De Deus, de Cristo. Então, ele era um símbolo de quem? Sacerdócio, inclusive, de Cristo. De Cristo. E Jesus, ele é o nosso sacerdote e nosso rei, o único que pode assumir isso, né? E Melquisedeque era um título que a gente vê Abraão, né, devolvendo o dízimo para Melquisedeque, né? E trazendo todas as coisas para Melquisedeque, que era o quê? Um símbolo. Então a gente vê que Cristo, ele falou por intermédio de Melquisedeque. A gente vê na lição falando o quê? O que Jesus falou lá para Moisés? Eu sou o que sou. Aí depois Jesus vem e fala, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, né? Eu sou a água da vida, eu sou... ele é o caminho, a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus passou tudo isso lá no passado para eles e se cumpriu quando ele veio aqui, né? E Melquisedeque, esse sacerdócio é eterno, né? Ele é da ordem dele. Agora, pastor, que grande esperança que nós podemos encontrar com o sacerdócio de Cristo e qual é a importância do trabalho de Cristo como nosso superior, ou seja, o sacerdote máximo, que é só Ele que pode fazer por nós. O diferencial é a cruz. Outros sacerdotes existiram, mas nenhum deles seriam capazes de dar a vida pelos seres humanos. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus surpreendeu a todos, porque eles esperavam um rei poderoso chegando assim e colocando um à direita, outro à esquerda, e isso os próprios discípulos esperavam. E Jesus, de repente, vem de uma forma muito humilde. Mas ele veio de forma humilde para alcançar os mais humildes da terra. E o poder dele não estava nas roupas que ele iria vestir, na carruagem que ele iria andar. O poder dele estava no poder do Espírito Santo, de um ser divino, do próprio Deus que se fez homem e habitou em nosso meio. Ali estava a diferença. A diferença estava na oferta que seria entregue. Ele era a própria oferta que seria entregue pela humanidade. Isso, né? Então, assim, tanto é quando Pedro chega lá e corta a orelha de Malco lá, nervosão e tal, ele pega a orelha, bota de volta e diz, ei, você não entendeu nada. Se eu quisesse, uma legião de anjos estaria aqui e me protegeria. Jesus, ele morreu na cruz, mas Jesus, ele não morreu de morte de cruz. Jesus morreu porque o sagrado coração de Jesus explodiu. O pecado da humanidade recaiu sobre ele, pagou o preço em nosso lugar e ele morreu. Tanto é que ele morreu naquela mesma tarde. Um crucificado demoraria 3 dias, né, para morrer. Ele morreu naquela mesma tarde. Por que ele morreu naquela mesma tarde? A morte de Jesus foi um sacrifício. Não foram porque os camaradas pegaram ele ali e forçaram, levaram ele para a cruz. Ele sairia daquilo com muita facilidade. Mas ele estava se entregando. E esse é o diferencial. Esse é o sacerdote rei. Esse é o todo-poderoso. Esse é o único que tem condições de dizer assim. Por isso ele é o nosso intercessor hoje. Ele diz assim, quando o inimigo nos condena, ele diz assim, está aqui, ó, eu paguei o preço no lugar do Jefferson. Amém. E ele está livre disso aqui já. Basta ele querer. Por isso que salvação é de graça, por isso salvação é fácil, é só você querer. Amém, pastor. Só você querer. Então já está garantido. Quem que está salvo? Eu estou salvo. Hoje eu estou salvo, porque salvação já foi garantida para mim na cruz do Calvário. Agora, se eu vou aceitar a salvação ou não, aí depende de cada um de nós, né? E daí, Elton? E esse sacerdote? Vale a pena ir até ele, né? O pastor falou tudo aqui agora, né? É o único que a gente pode ir. Não tem outro caminho, né? Isso tudo fortalece a nossa fé, que um estudo desse está mostrando para nós que ele é o único que pode fazer isso.
E coisas que foram escritas aqui há 1000 anos, 1500 anos antes de Cristo, né? Se cumprindo nele. Se cumprindo e cumprindo fielmente. Olha aqui, o bom pastor, né? O sacerdócio, o reino, o rei, a ovelha, né? Morrendo, o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Ele veio e cumpriu tudo. O que falta agora para acontecer? Só falta ele voltar. Mas está tudo disponível para nós. Se eu me perder, não é culpa somente de quem? É minha. Ele fez tudo, né? Fez tudo e perfeito. Eu tenho que aceitar, não tem outro caminho. Jefferson, permita-me um detalhe importante aqui. Nós estamos em um momento nas redes sociais onde o adventista do sétimo dia ele tem sido atacado como uma seita, inclusive. Quem fala que um adventista ou o adventismo é uma seita não sabe o que é seita ou não sabe ou não conhece o adventismo. Existem pessoas por aí pegando, inclusive, textos fora do contexto. E textos que nunca foram escritos por um adventista. E às vezes descontextualizado para dizer alguma coisa. Quer saber mesmo que um adventista do sétimo dia ele acredita que Jesus é a nossa única fonte de salvação. Não há outro nome igual a Jesus. Salvação só em Jesus. Os mandamentos existem, eles são reais, eles são vigentes, mas ninguém vai ser salvo por guardar nada. Nós somos salvos de graça pelo sangue poderoso de Cristo Jesus. Guardar a lei é o resultado de que eu fui salvo. E se eu fui salvo de verdade, eu guardo a lei, porque aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Assim diz a palavra de Deus. Mas ninguém vai ser salvo por guardar a lei. Ela só é um resultado de que se eu aceitei de verdade a salvação que é de graça, que foi pago pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos cada dia mais, eu e você, estarmos ligados a esse Deus maravilhoso, esse sacerdote, esse sumo sacerdote maravilhoso, o único da espécie, e é o único que deu a vida por você, é o único que intercede por você diante do Pai. Segundo o texto, que está lá no nosso versinho, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra angular. E aqui diz assim, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por que é maravilhoso? Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus vai fazer aquilo que é bom para mim e para você. Basta eu e você nos entregar para Ele assim verdadeiramente, deixar o nosso coração aberto à influência do Espírito Santo, nós seremos vitoriosos. Nós teremos uma vitória atrás da vitória. Eu queria ler para você, antes da gente encerrar, um trechinho que está escrito no Desejado de Todas as Nações, na página 13. Diz assim, olha que legal. Por meio da sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se firma no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos o exemplo da obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Amém. Que chique, hein? Que chique. Que esse Deus maravilhoso que entregou a vida por mim e por você na cruz do Calvário, que Ele faça a diferença na nossa vida. Que você ame mais as pessoas, que você se dê mais para a família, para os amigos, que você se dê mais a palavra de Deus. E, por favor, abra o livro de Salmos mais vezes. Vai nele que você vai encontrar coisas maravilhosas, não só poesias, não só louvores, mas ensinamentos maravilhosos desse Deus que nos ama de coração. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por cada um de nós e obrigado porque o Senhor está presente conosco. Visite cada amigo nosso que está nas redes sociais, em casa, assistindo em casa, no celular, não importa, Deus. Que o Senhor visite, que o Senhor os atenda no que eles necessitam, que eles possam aproveitar desse sumo sacerdote que nós temos, que é o único que deu a vida, que nos perdoa e que intercede por cada um de nós. Amém. Faça de nós, ó Deus, moradores das suas mansões. Prepara-nos para a eternidade. É o que nós suplicamos, é o que nós rogamos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Olha, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar aqui juntinho na nossa classe da Escola Sabatina. Não se esqueça, compartilhe, dá o seu link. Se não tiver inscrito, se inscreva no nosso canal. E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.